Você já conheceu uma pessoa que, ao contar uma história, ela é tão minuciosa, tão detalhada, que a história fica gigantesca. Você não sabe quando ela vai terminar? Bom, é mais ou menos essa sensação que a gente tem quando a gente lê o Aloysio. Essa é uma característica da escola literária chamada de realismo. Ele quer, na verdade, te transportar para dentro do cenário que ele está montando. Por isso que ele gasta tanto tempo contando detalhes que as mentes mais modernas, que estão tão acostumadas com filme e coisa muito pronta, têm dificuldade para poder organizar e imaginar o que ele está falando. Mas ele faz umas críticas bastante interessantes. Ele tinha uma crítica muito contundente contra as elites brasileiras da época, principalmente a nobreza, porque ele achava que essa elite não deixava o Brasil se modernizar. O Aloysio, ele era um positivista, entendia que para se modernizar era necessário ter avanços tecnológicos. E ele pensava isso muito em referência ao campo, onde os trabalhadores eram explorados e as máquinas que poderiam vir nessa evolução da ciência e desenvolvimento poderia fazer com que eles trabalhassem menos e tivessem mais recursos, assim dividindo mais riquezas para as pessoas. Também criticava muito a desigualdade social do Brasil, principalmente a relação entre patrões e trabalhadores, que para ele eram muito explorados. E ele também criticava o machismo, o patriarcalismo. Ele dizia que a mulher no Brasil ela era menosprezada e marginalizada por uma sociedade que não valorizava as mulheres. Essas críticas estão claras nos seus livros. Por exemplo, uma das obras dele, O Mulato, ele vai discutir por que a elite brasileira tem tanto problema em admitir a sua origem racial. No Brasil, todo mundo é mestiço, de negro com índio e com europeu, mas as elites tendem a pensar que eles são sangue puro. A obra mais famosa dele provavelmente é O Curtiço, cheia de detalhes de violência, de pobreza, de miséria, onde ele descreve a vida de pessoas que moram em cortiços no Rio de Janeiro, sem condições sanitárias nenhuma, todo mundo amontoado um em cima do outro. Essa é a grande crítica dele à sociedade carioca e faz com que ele seja percebido pelas pessoas da época como um grande pessimista. Inclusive tem uma anedota sobre isso. Conta a história que ele estava tomando um café com Olavo Bilac, que odiou o livro Curtiço e começou a acusá-lo de ser muito pessimista. O Aloysio disse que o Olavo Bilac era um cara totalmente fora da casinha, que não conhecia a realidade do Brasil. Então o Olavo ele vai chamar o Aloysio para uma espécie de duelo, mas duelo de livros. Ele desafia o Aloysio a escrever uma obra idealista sobre o Brasil. E ele escreve a obra chamada A Pensão. Numa outra obra chamada Os Demônios, ele fala sobre a loucura de uma mulher que foi internada no hospício, mas na verdade ela não era louca coisa nenhuma. Esse é o Aloysio, ame-o ou odeio. Curta e compartilha, vai? Por favor.